O que é ser um investidor buy and hold e quais as suas vantagens? O mundo dos investimentos pode parecer complexo, mas existem estratégias que simplificam e tornam o processo mais acessível para quem busca construir um patrimônio a longo prazo. Uma dessas estratégias é o buy and hold, que basicamente significa compre e segure. Tem uma frase dita por Warren Buffett que eu gosto muito e resume bem a ideia dessa filosofia. O mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Esta frase enfatiza que a paciência é um dos maiores aliados do investidor. Aqueles que tentam especular e buscar ganhos rápidos geralmente perdem dinheiro para quem mantém seus investimentos no longo prazo e aproveita o crescimento contínuo das empresas dos juros compostos. Neste vídeo, vamos explorar com mais detalhes o que significa ser um investidor buy and hold, como essa abordagem funciona e por que ela é uma das preferidas por grandes investidores como Luiz Barsi Filho, John Bogle e o próprio Buffett. Ao adotar essa estratégia, o investidor busca comprar ações de empresas sólidas, com bons fundamentos e potencial de crescimento, mantendo-as na carteira por longos períodos. O foco está em gerar riqueza por meio da valorização dos ativos e dos dividendos ao longo do tempo, ignorando oscilações de curto prazo do mercado. Entre as principais vantagens do buy and hold destacam-se a simplicidade na execução, menores custos operacionais como taxas e impostos e o poder dos juros compostos, que atua de forma exponencial à medida que os anos passam. Fique até o final e descubra como essa abordagem pode transformar sua forma de investir e ajudar você a construir um patrimônio sólido gerador de renda no futuro. A estratégia buy and hold está enraizada em conceitos como paciência, análise e visão de longo prazo. Como dito anteriormente, um dos maiores defensores dessa abordagem é Warren Buffett, considerado um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Ele costuma dizer que o melhor período para manter uma ação na carteira é para sempre. Para Buffett, investir em ações é como se tornar sócio de uma empresa, e não apenas um comprador de papéis. É engraçado como as pessoas enxergam o mercado de ações como uma coisa superficial, e eu acho que o motivo é porque, para a maioria, a imagem do mercado de ações está associada a fazer trades, ou seja, comprar ações já pensando vender num curto período para obter lucro imediato. E eu lamento muito por isso, tira a essência do que é realmente investir em ações. Entenda que investir neste mercado, principalmente na filosofia buy and hold, que ao meu ver é o ideal para grande parte das pessoas, é comprar um pedaço de grandes negócios. Quando você investe como um holder, você não é um especulador, e sim sócio de grandes projetos focando no futuro. Mas fica tranquilo, vou entrar com mais detalhes sobre esse assunto mais pra frente. Essa filosofia exige uma análise cuidadosa das empresas. O foco não está apenas no preço dos papéis, mas sim em analisar a qualidade e competência dos líderes da organização, na consistência dos lucros, na geração de caixa ao longo dos anos, se tem um endividamento controlado e no pagamento dos proventos. Importante também em saber se o setor da empresa em questão é resiliente com boas perspectivas de crescimento. O buy and hold aproveita muito o efeito dos juros compostos no longo prazo. Ao reinvestir os dividendos recebidos e manter os ativos crescendo, o capital investido aumenta de forma exponencial. Tenha em mente que, quanto maior o tempo investido, maior o impacto dos efeitos dos juros sobre juros na construção da riqueza. Outra vantagem desta filosofia de investimento é a proteção contra oscilações de curto prazo, que são muito comuns no mercado de ações. Um investidor buy and hold não se deixa influenciar por elas, pois possui o foco no longo prazo e evita a todo custo tomar decisões impulsivas que podem prejudicar seus resultados. Se você tiver interesse em se tornar um holder, que é como se chama o investidor que segue essa filosofia, esse princípio precisa estar muito claro na sua mente. Caso você esteja investido com foco no longo prazo, porém na primeira oscilação do mercado você já se desespera e sai vendendo tudo, você só vai ter perdido tempo e dinheiro. Se em algum momento, por alguma queda brusca ou crise, você se ver em dúvida do que fazer com as suas ações, feche o home broker e não faça nada. Na grande maioria das vezes essa será a decisão mais sábia a se tomar. E depois que as coisas normalizarem, você conseguirá analisar tudo com calma e de forma racional, não emocional. Ao investir em empresas que distribuem dividendos regularmente, o buy and hold possibilita a criação de uma fonte de renda passiva. Essa estratégia é especialmente atraente para investidores que desejam complementar a aposentadoria ou gerar um fluxo de caixa recorrente. Mas é importante destacar que para as pessoas que ainda estão no processo de construção do patrimônio, que ainda não têm o valor investido, esses proventos devem ser reinvestidos, ou seja, comprar mais ações de boas empresas, pois é dessa forma que os juros compostos vão atuar na sua carteira, unindo seus aportes, de preferência mensais, juntamente com os proventos que forem caindo na sua conta. Num curto período de tempo, talvez você não consiga ver muita diferença, mas depois de uns 5 anos começa a ficar bastante evidente a diferença que isso fará no seu patrimônio. Diferentemente de estratégias como o day trade ou swing trade, que exigem um acompanhamento constante do mercado e uma análise gráfica, o buy and hold é mais simples de ser executado.
Após uma análise inicial bem realizada, o investidor pode acompanhar sua carteira com menos frequência, focando no crescimento ao longo dos anos. E é claro que isso não significa abandonar ou ser negligente com seus investimentos, mas dar uma olhada, talvez de 6 em 6 meses ou até mesmo uma vez por ano, de forma criteriosa, já seja suficiente. Uma das razões para o buy and hold ter tanto sucesso é a natureza do mercado financeiro no longo prazo. Embora o mercado possa apresentar volatilidade no curto prazo, ele tende a refletir os fundamentos das empresas ao longo do tempo. Por isso, investidores que têm paciência e disciplina geralmente são recompensados. Outro fator importante é a resistência emocional que essa estratégia desenvolve. Muitas pessoas perdem dinheiro porque compram na alta quando todos estão otimistas e vendem na baixa movidas pelo medo. O buy and hold ensina a ignorar ruídos do mercado e focar no crescimento ao longo dos anos, como já dito anteriormente. Grandes empresas como Coca-Cola, Apple, Microsoft são exemplos clássicos de ações que recompensaram os investidores buy and hold com retornos extraordinários ao longo das décadas. No Brasil, podemos citar Ambev, WEG, Banco do Brasil, que são 3 grandes empresas de diferentes setores. Investidores buy and hold que mantiveram suas ações durante crises econômicas como a de 2008 e a de 2020 foram amplamente recompensados quando o mercado se recuperou. Investidores que inclusive aproveitaram as grandes quedas para realizar aportes em boas empresas conseguiram otimizar ainda mais seus resultados ao longo prazo. Só que apenas pessoas com preparo e que têm de forma muito estabelecida essas estratégias em sua mente que conseguirão, ao meio do caos de semanas como circuit break e noticiários pegando fogo, terá calma para analisar toda a situação e realizar aportes em boas empresas, que apesar do cenário, seguem sendo ótimas opções para a composição de uma carteira de longo prazo. E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimento no mercado de ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative também o sininho para você ficar sabendo quando sair novos vídeos. Mas de forma direta, o que é o buy and hold? Para assimilar melhor essa ideia de investimento, eu gosto sempre de lembrar que ao comprar uma ação, você está de fato se tornando sócio de uma empresa real. Não é simplesmente um investimento especulativo de algo virtual. Essas empresas, elas existem de verdade, tem dezenas, centenas ou até mesmo milhares de pessoas trabalhando todos os dias para a realização de projeto e atingir metas. Então, quando eu penso nisso tudo, me ajuda a entender a ideia de se tornar sócio de um negócio ao comprar uma ação. E passa a fazer muito sentido o pensamento de se tornar um holder. Mas enfim, o conceito basicamente é simples. O investidor compra ações de empresas sólidas, com bons fundamentos financeiros e potencial de crescimento sustentável, e as mantém em carteira por longos períodos, muitas vezes por décadas. A ideia central é não se preocupar com as oscilações de curto prazo no mercado, mas sim focar no que essas empresas podem gerar ao longo dos anos. Como eu disse anteriormente, essa estratégia se baseia no princípio de que, no longo prazo, o valor intrínseco de uma empresa tende a ser refletido no seu preço de mercado. Assim, ao investir em companhias robustas, o investidor participa diretamente do crescimento dessas organizações, seja por meio da valorização das cotações ou pelo recebimento de dividendos. Bom, por outro lado, se você compra ações de empresas ruins, ou seja, que não tenha um lucro consistente, que tenha um endividamento desproporcional ou que até mesmo comece a apresentar prejuízos, o princípio também é válido. E o valor intrínseco dessa empresa vai ser refletido ao longo dos anos, no que poderá acarretar em uma queda significativa no preço dos seus papéis. Consequentemente, poderá fazer você ter grandes prejuízos. Por isso a importância de uma boa análise fundamentalista. Como você provavelmente percebeu, nem tudo são flores. Embora o buy and hold seja uma estratégia poderosa, ela não é isenta de riscos, como eu acabei de explicar. Algo que você também precisa ficar atento é que empresas que eram líderes podem perder relevância devido a inovações tecnológicas ou mudanças regulatórias, e você precisará estar pronto para identificar esses cenários. Alguns investidores deixam de revisar suas carteiras de tempos em tempos, assumindo que todas as empresas continuarão a performar bem, porém em alguns casos isso pode mudar, e para mitigar esses riscos é essencial revisar periodicamente os fundamentos das empresas e se manter informado sobre o mercado. Outro ponto muito importante nessa filosofia é que há 2 grupos de investidores, os que acreditam que o preço não importa e aqueles que defendem que o preço faz toda a diferença na hora dos aportes. Alguns investidores buy and hold alegam que, no longo prazo, o preço pago por cada ação acaba se ajustando naturalmente. Ao realizar aportes recorrentes,
O investidor compra ações em diferentes momentos do mercado, às vezes pagando mais caro, às vezes mais barato. Dessa forma, após décadas investindo, ele terá um valor médio de compra, suavizando as oscilações e evitando a necessidade de tentar acertar o timing do mercado. Além disso, esses investidores confiam que o mercado é eficiente para precificar os ativos no longo prazo, ou seja, se uma empresa é realmente boa, seu preço tenderá a refletir esse valor ao longo dos anos, independentemente das flutuações momentâneas. Por outro lado, há investidores que acreditam que, mesmo um excelente negócio, pode deixar de ser uma boa oportunidade se o preço pago for alto demais. Esses investidores utilizam conceitos como valuation e margem de segurança, avaliando se a empresa está cara ou barata antes de comprá-la. O raciocínio aqui é que, ao pagar caro demais por uma ação, um investidor pode levar anos para ver o retorno significativo, pois o crescimento da empresa pode não ser o suficiente para justificar um valuation excessivo. Esse grupo segue mais perto da filosofia do Benjamin Graham, que defendem que o segredo do sucesso nos investimentos não está apenas em escolher boas empresas, mas também comprá-las a bons preços. Eu, particularmente, prefiro o segundo grupo, dos que levam sim o preço em consideração na hora dos aportes, porém a verdade é que no longo prazo ambas as estratégias funcionam muito bem. Para quem está iniciando no mercado de ações, com certeza se tornar um holder disciplinado, realizando aportes todos os meses sem se preocupar com o preço dos ativos, acabará sendo a melhor opção, pois torna a análise mais simples. E no início, o importante é conseguir formar um patrimônio significativo em boas empresas. Se depois de uns anos como investidor você já se sentir confortável em elevar o nível de suas análises e passar a considerar os preços das ações, aí tudo bem, acho muito interessante. Mas de começo, foque nos aportes em boas empresas e tente cada vez mais aumentar o valor desses aportes. É isso que realmente fará a diferença. Bom, mas ok, gostei dessa filosofia de investimento. Como começar a investir como investidor buy and hold? Partindo do princípio que você já é uma pessoa organizada financeiramente, que você já poupa parte do seu salário todos os meses, que tem controle dos seus gastos e tem uma reserva de emergência, eu começaria lendo o livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, que é um clássico brasileiro no tema de investimento em ações. Estudaria também um pouco sobre a história do brasileiro Luiz Barsi Filho, que é simplesmente o maior CPF da Bolsa de Valores no Brasil e que defende e aplica o buy and hold por décadas. Buscaria conteúdos que focam em análise fundamentalista, para compreender o que são indicadores financeiros, múltiplos, balanços patrimoniais e demonstrações de resultado. O objetivo é conseguir identificar boas empresas para se tornar sócio com foco no longo prazo e descartar outras ruins que não apresentam bons resultados. Outra dica que posso te dar é consumir vídeos do Minuto de Valor, pois investimento em ações com foco na construção de um patrimônio ao longo dos anos é um dos principais temas aqui do canal. E para terminar de responder a pergunta, após você já ter todos esses conceitos compreendidos e se sentir seguro para começar a construção de sua carteira de ações, basta abrir uma conta numa corretora e entender como lançar uma ordem de compra e venda. Enfim, saber operar um home broker. A paciência é a chave para o sucesso no mundo dos investimentos. Quem entende isso, prospera. Essa frase pertence a Benjamin Graham, que revolucionou a forma de analisar ações e empresas, sendo uma das maiores influências para Warren Buffett. Tenha em mente alguns dos seus ensinamentos. O mercado de ações é movido por emoções. Invista com base em fundamentos, não em especulação. Diversifique e tenha paciência. Agora me diz uma coisa, você já investe em ações? Se sim, qual é a sua estratégia e há quanto tempo você está investindo? E diz aqui nos comentários o que você está achando até o momento. O buy and hold é muito mais que uma estratégia de investimento, é uma filosofia que redefine a forma como encaramos o mercado e o ato de investir. Baseada na paciência, disciplina e o foco no longo prazo, essa abordagem permite que o investidor se desconecte das oscilações de curto prazo e mantenha a atenção no verdadeiro objetivo, que é construir riqueza de maneira sustentável e consistente. A essência do buy and hold está em entender que, ao comprar uma ação, você está adquirindo uma parte de um negócio real. O sucesso dessa estratégia não depende de prever movimentos diários do mercado, mas de identificar empresas sólidas com bons fundamentos e mantê-las na carteira enquanto elas entregam valor. Isso exige um olhar crítico e uma análise cuidadosa, mas também resiliência para suportar momentos de instabilidade e de crise econômicas. As vantagens do buy and hold são claras. Ela reduz custos operacionais e tributários, aproveita do poder dos juros compostos e proporciona uma experiência de investimento menos estressante. Além disso, permite que o investidor participe do crescimento das empresas e se beneficie dos dividendos regulares, criando uma base sólida para a independência financeira. Porém, é importante destacar que essa estratégia não é isenta de riscos.
Escolher empresas erradas, ignorar mudanças do mercado e ser excessivamente confiante pode comprometer seus resultados. Por isso, a diversificação e a revisão periódica da carteira são passos fundamentais. Tem o provérbio chinês que diz: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, o segundo melhor momento é agora. No buy and hold, essa ideia faz todo sentido. Quanto mais cedo você investir, mais tempo seu dinheiro terá para crescer, aproveitando o poder dos juros compostos e o crescimento das empresas ao longo dos anos. No entanto, começar de forma errada pode custar caro. Muitos investidores iniciantes acabam desistindo porque cometem erros evitáveis. E para te ajudar a evitar essas armadilhas, eu recomendo assistir o nosso vídeo sobre os principais erros dos investidores de ações iniciantes. Assim, você poderá investir com mais segurança e tranquilidade. Lembre-se, investir é uma jornada, e quanto mais conhecimento você tiver, mais preparado você estará para colher frutos no futuro.